Imagine que se, como um passe de mágica, Deus te desse todo esse sucesso amanhã. Será que você realmente estaria feliz? E sabe o que é louco? Tem um monte de empresário agora, nesse momento, que tá correndo louco para aumentar o faturamento, mas não tá botando dinheiro no bolso. Quando você quer um objetivo, você quer ser um empresário de sucesso, você quer crescer muito, antes você precisa se tornar diferente. Porque quem vai construir essa jornada é você mesmo. E se você não se torna diferente, você não tem como construir um resultado diferente. Meu irmão, sucesso empresarial tem a ver com lucro, porque o lucro resolve toda dor. Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do X5 Cash. Eu aqui de novo que vos falo, Vital Araújo, com meu amigo, meu irmão, meu sócio, Patrício Darvis. E aí, meu irmão, como é que você tá? Fala, Vitalzão, seja muito bem-vindo e bem-vinda, empresário e empresária de todo o Brasil, do mundo também. Temos pessoas que têm nos assistido fora do Brasil e é uma alegria ter você aqui com a gente. E vamos que vamos trazer cada vez mais aprendizados aqui no X5 Cash, que eu tenho certeza que vai contribuir para a tua evolução e teu crescimento exponencial nos negócios e na sua vida. Sensacional. E hoje um tema fantástico, aliás, né? Hoje o tema que eu sou apaixonado, né? Eu dedico minha vida a estudar sobre mentalidade. E vamos falar hoje sobre, cara, mentalidade de sucesso. Eu nem gosto muito dessa palavra de sucesso, às vezes, que parece uma coisa meio clichê. Mas, cara, uma mentalidade de crescimento exponencial, sabe? Mentalidade de empresário exponencial. Como trabalhar a sua mentalidade para você desenvolver o seu negócio? Porque mentalidade é a base de tudo, né, Patrício? E você já traz algo, eu já ia até lhe cortar aí. Eu também não gosto dessa questão de mentalidade de sucesso, sabe? Parece que os bons resultados são sucesso e os resultados ruins são insucesso. Eu prefiro a mentalidade de... Como é que eu tenho uma mentalidade de crescimento exponencial em que, em meio aos meus erros, eu vou também ter crescimento e eu, em meio aos resultados bons, eu também vou ter crescimento exponencial, sabe? E às vezes a gente julga sucesso apenas como bons resultados, mas sucesso também é uma derrota. Quantas vezes, e aí depois eu quero até, já me veio na mente aquela sua tese que você pega de um estudo científico, que a gente só cresce quando nós estamos errando. Como que é isso aí? Já começa, Massa, já veio... já vamos para conteúdo. Bora lá. Eu acho massa quando a gente começa a pensar isso, irmão. Esse lance de você discutir um pouco o que é sucesso, porque eu acho que essa é uma coisa muito individual e depende de diversos fatores, né? Primeiro você discutir o que é sucesso para cada um. É complexo você discutir algo que é subliminar, que é individual. Sucesso para mim pode ser diferente de sucesso para você ou para a galera que está escutando a gente. Até já trazendo, Vital, por exemplo, tem muitos que sucesso é passar no vestibular. Para outros, sucesso é abrir empresa. Para alguns, o sucesso é ganhar a vaga na Polícia Rodoviária Federal. O cara estuda diversos anos. Para outros, é passar em um concurso público. Para outro, é empreender. Então, para alguns, sucesso é ser professor. E tá tudo bem. Para uns, sucesso é ter dinheiro no banco. Para outros, sucesso é ter tempo com a família. Então, cara, e aí? Eu já vou te fazer eu vou responder sua pergunta, mas eu já vou até... Isso que você falou até me chamou a atenção uma coisa, que é o seguinte... o sucesso é diferente para cada pessoa. E a interpretação que cada pessoa dá para o sucesso, realmente ela é diferente. Para um é dinheiro no bolso, para outro é família, para outro é passar no vestibular. Só que aqui me vem uma outra questão. Até para as pessoas que têm o sucesso bem definido, será que realmente aquilo que ela definiu é o sucesso para elas? Eu vou dizer algo pessoal meu. Eu lembro que quando eu formei, o meu sonho era... Cara, me venderam na faculdade inteira que eu precisava. Eu, como médico, né? Eu sou médico, quem acompanha sabe, quem não sabe, eu sou médico ortomolecular, sou pós-graduado em psiquiatria. E na faculdade me ensinaram que sucesso era você ter agenda cheia de pacientes particulares, lotada, ganhando muito dinheiro do bolso, atendendo só particular, sem plano de saúde, ganhando muita grana, atender em vários grandes centros, dar aula em universidade, dar aula em congresso. E eu atingi tudo aquilo com 26 para 27 anos e eu estava completamente infeliz. Olha que louco. Até a definição de sucesso não necessariamente tá certa, sabe? E individualmente mesmo. Aquilo que às vezes a pessoa acha que é sucesso, imagina o que é que você que está assistindo a gente, o que é que você tem como sucesso na sua mente. Imagine que se, como um passe de mágica, Deus te desse todo esse sucesso amanhã. Será que você realmente estaria feliz? Será que você realmente estaria vivendo sucesso? Isso é forte pra caramba, velho. Porque eu conheço diversas pessoas que tiveram situações similares à sua e se frustraram.
O caminhar foi sucesso, mas quando chegou no fim da caminhada, no que que acabou, né? Caramba, e agora? Qual será o próximo passo? E eu gosto muito disso que você falou, e você foi falando e na minha mente foi construindo qual o cenário. Cara, e o que é sucesso para o empresário? E o que é sucesso para a empresária? E para mim tá uma coisa bem simples aqui. Sabe o que é sucesso para o empresário e para a empresária? Na minha opinião, é lucro. Meu irmão, sucesso empresarial tem a ver com lucro, porque o lucro resolve toda dor. É com o lucro que eu ajudo a sociedade, é com o lucro que a gente ajuda a família, é com o lucro que contribui na vida dos nossos colaboradores, funcionários. Cara, o sucesso do empresário é lucro. Patrício, você quer dizer então, quando eu estou crescendo e não estou tendo lucro, isso não é crescimento, não é sucesso? Talvez não. Talvez você precise ser um small giant, que tem um livro muito bacana que fala pequenos gigantes que decidiram ser pequenos gigantes no seu território e lucrar naquele negócio que tem. Então, é bacana a gente entender. E aí? O que é sucesso para você, empresário ou empresária? E sabe o que é louco? Tem um monte de empresário agora, nesse momento, que está correndo louco para aumentar o faturamento, mas não está botando dinheiro no bolso. E aí eu vou falar mais. Mas também o que adianta você ter uma grande empresa e colocar muito dinheiro no bolso e acabar com o casamento e não ter relação com o filho, com a filha? Será que isso é sucesso? Cara, essa temática é muito massa e eu gosto muito dela, porque eu acredito que a gente precisa ter uma definição muito clara do que é sucesso na nossa vida, sabe? E eu já vou começar falando que para mim sucesso, vou falar, Patrício, é quando eu começo a enriquecer de coisas que o dinheiro não compra, sabe? Isso para mim é sucesso. E o empresário precisa começar a entender que o sucesso do negócio dele vai acontecer quando ele começar a ter resultado em que dinheiro não compra. Exemplo, uma criança lembrar da sua marca, você mudar a realidade de um cliente seu, de um parceiro comercial, quando o seu colaborador se formar, quando seu colaborador ter a casa própria que adquiriu através do trabalho, sabe? E a gente começa a entender agora que aquilo que o dinheiro não compra é o que começa, na minha concepção, a empresa ter valor e ter sucesso. É isso. Essa para mim é a grande mudança de patamar. Quando a gente joga o jogo só para ganhar dinheiro, só para ter lucro e não causa uma forte mudança, uma transformação nos stakeholders. Você sabe que eu gosto de aportuguesar tudo e eu falo pouco inglês, mas todos os agentes que estão envolvidos com os negócios da empresa, seja ele colaborador, seja ele cliente, seja ele um parceiro comercial, inclusive governo e a sociedade, isso para mim é sucesso. Quando a gente começa a trazer essa transformação em todas as pessoas e os agentes que são envolvidos e que não tem a ver apenas com grana, sabe? É aí onde o jogo começa a mudar, é aí onde começa a transformar. Mas aí entra um ponto muito bacana. Só que até eu começar um negócio e chegar nesse estágio, tem um percurso a se caminhar, né? E tudo começa com a transformação, Vital. E aí você, como um médico que gosta de estudar a mentalidade, que gosta de estudar a mente, na sua visão agora eu que vou assumir o papel de host aqui nesse bate-papo, mas o que você acredita, e aí vou falar no campo pessoal, tirando apenas o empresarial, mas o campo pessoal, o que uma pessoa precisa ter para que ela atinja excelentes resultados? Vou falar crescimento exponencial. Eu não vou falar nem sucesso. Como a gente falou, o sucesso ele é muito subjetivo e cada um tem a sua opinião. Mas como a pessoa pode fazer para ter crescimento exponencial na vida dela? Existe algo que a gente pode seguir, algum padrão para que aconteça e eu tenha esse crescimento exponencial e atinja excelentes resultados? Uau, que início top. Início já foi profundo e... Cara, esse tema dispararam várias paradas aqui na minha cabeça. Peraí, Vital, até antes de você responder, velho, meu irmão, a gente esqueceu o básico aqui, o domínio do óbvio. Vamos lá, compartilha esse link aí com as pessoas que estão ouvindo, se inscreve, deixe seu comentário, vai falando tudo aí, escrevendo tudo que você acha e vamos que vamos, era só isso que eu queria falar, agora pode responder. Gostei desse ponto de você falar, ó, uma das coisas que eu sempre falo, quando você tá ouvindo qualquer coisa, eu vou dizer como é que eu faço ouvindo podcast, tá? Quando eu tô ouvindo podcast, independente de onde eu estiver ouvindo, na academia e tal, eu vou anotando os pontos principais daquele podcast.
Depois eu posso até explicar mais sobre isso, mas, cara, isso é fundamental para você perpetuar aquele aprendizado. Então, anote, eu gostei do que você falou, vai anotando, qualquer coisa, manda comentário, escreva, porque só de você formular isso na sua mente, escrever para você ou nos comentários aqui pra gente, claro, depois de curtir, compartilhar, isso vai ser massa para você. Então, anota os insights. E antes Cara, de você responder, eu já É. quero prometer que no final eu vou entregar ouro. Como é que eu posso construir uma mentalidade empresarial para o crescimento exponencial? Só para falar que a gente vai construir isso, mas no final eu vou falar sobre isso. Vamos que vamos. Sensacional. Então, cara, mentalidade é a base de tudo. Eu vou responder sua pergunta dizendo para as pessoas o seguinte: tem uma sequência lógica, eu gosto muito de lógica. Por isso que eu gosto muito de ciência. Ciência é lógica, é você perguntar e encontrar lógicas nas respostas possíveis. Não são as verdades absolutas, né? Porque se fosse verdade absoluta, a ciência não mudaria, né? Não mudaria os conceitos e a gente está sempre descobrindo mais. Só que a gente joga um jogo de probabilidades. São as coisas que provavelmente estarão mais certas. É sobre esse pensamento. Então, encontrar lógicas que provavelmente funcionarão melhor. E tem uma lógica que a gente fala muito, que eu quero tirar do clichê para a gente expandir mais. Que muitas pessoas falam, cara, antes de você ter, você precisa ser. Né? O ser, ele vem antes do ter. E quando você quer um objetivo, você quer ser um empresário de sucesso, você quer crescer muito, antes você precisa se tornar diferente. Porque quem vai construir essa jornada é você mesmo. E se você não se torna diferente, você não tem como construir um resultado diferente. E você começa a se tornar diferente a partir da sua mentalidade. Então, Mas uma você pergunta, começar... Vitor, até antes de você responder, eu já vou entrar aqui. Mas muitos Manda. nessa busca de ser, antes do ter, não se tornam um robozinho. O cara se torna algo superficial, ele constrói uma persona, um personagem que é uma mentira. E aí já vou lascar, Uau. porque eu acho que tem muita gente que vem com essa mentira. Ah, eu preciso ser um empresário de sucesso antes para depois ter. Aí o cara começa a se vestir com roupas diferentes, começa a andar em ambientes diferentes, aí começa toda essa parada. Mas será que o cara não tá incorporando um personagem e deixando de ser quem ele é? Uau, Essa é uma irmão, que pergunta pergunta boa aí. top. Pergunta top, porque, caramba, você foi falando, eu enxerguei muito desse lance. Cara, o cara tem que ser igual ao Steve Jobs, o cara se veste igual ao Steve Jobs, quer viver a mesma vida que o Steve Jobs vivia, e ele acha que vai se tornar um bilionário da noite pro dia. E eu vou te responder falando o seguinte, cara, o ser não significa você ser o cara que já atingiu, é você começar a se tornar quem você precisa ser para alcançar. Eu não sei se essa é uma nuance muito delicada, é uma linha tênue. Porque se eu quero me tornar um empresário de sucesso e eu quero ter liberdade, eu não quero trabalhar, eu quero sair do meu negócio, eu quero ficar só no estratégico, na reunião de conselho, não significa que amanhã eu vou me tornar esse cara. E amanhã eu vou parar de ir na empresa, eu vou ficar só dentro de casa brincando com meus filhos, com minha mulher, e vou deixar tudo porque eu preciso ser aquele cara. Não, você precisa ser quem você precisa se tornar para alcançar aquilo. Então, existe um caminho. E esse caminho, o ser também tem um caminho do ser, sabe? E eu acredito que existe uma transição. Você vai se transformando e você precisa ser quem você precisa ser naquele momento. E, às vezes, para você atingir um objetivo específico, você precisa se tornar diferente hoje. Vou dar um exemplo. Um exemplo muito clássico, tá? E eu vou falar até depois uma coisa que muda tudo. Vou dar uma parada, muda tudo isso que a gente está falando. Faz toda a diferença, no caso. Por exemplo, se o cara quer se tornar um juiz e ele quer estudar para um concurso público, ele quer se tornar um juiz. Então, o juiz é uma pessoa que geralmente ali tem liberdade, tem uma ascensão social, tem uma representação social alta. Ele é um cara bem visto, o cara que tende a trabalhar poucas horas de trabalho, mas um trabalho que faz muita diferença na sociedade. Só que, para eu me tornar um juiz, não significa que eu vou hoje me vestir melhor, ficar mais tranquilo, estudar de leve, vou sair... Não, pelo contrário. Você precisa se tornar completamente diferente, porque você tem que se tornar alguém que vai atingir a posição de juiz. Então você hoje tem que pagar o preço para isso. Então, momentaneamente, você precisa estudar mais, você precisa dormir menos, talvez. Você precisa, talvez, até abrir mão da sua família. Olha que louco isso. Por quê? Porque enquanto muitas pessoas falam que você tem que viver uma vida equilibrada, eu digo que você tem que desequilibrar a sua vida se você quiser um objetivo específico. Se você vive um equilíbrio, o cara vai para aquelas palestras de coach, e aí ele vai... Não tô dizendo que coach é ruim, coach é maravilhoso, mas, cara, tem palestras que são ruins, me perdoe, eu acho ruim, eu acho superficial, e eu acho que às vezes faz mal.
Você tem que viver uma vida equilibrada, tem que ter tempo para sua família, você tem que cuidar de toda a sua saúde, tem que estudar, você tem que fazer tudo equilibrado. Sua roda da vida tem que estar bem redondinha. Aí eu te pergunto, cara, quem é que vai ter mais chance de passar no concurso público? Você que tá com a roda da vida redondinha, cuidando da família, tendo tempo para lazer, indo beber com os amigos, indo visitar todos os seus parentes, e ficando em casa brincar com seu filho, e estudando um pouquinho, porque é o tempo que sobra, ou uma pessoa que vai desequilibrar a vida inteira durante talvez um ano, claro, mantendo coisas que são cruciais, mas evitando todo o resto momentaneamente, desequilibrando conscientemente a vida dele. É o desequilíbrio que eu gosto muito do desequilíbrio consciente, e ele tem muito mais resultado, muito mais chance de atingir o resultado. E aí, depois que vem o equilíbrio dele, depois que ele tem a vida de juiz, que ele atinge aquilo, aí ele tem todos os benefícios e uma abundância muito maior da vida. Eu digo o seguinte, cara, o ser, você precisa ser aquilo que você tem que ser para atingir aquilo que você quer atingir. Porque aí eu vou dizer, só para finalizar aqui esse raciocínio, o que muda tudo para mim é o objetivo, man. Você tem que saber o objetivo, o que você quer. Isso muda tudo na sua mentalidade. Enquanto você não sabe o que você quer, você não vai aumentar a chance de você atingir. Não, e aqui é onde entra já um spoiler. Cara, como é que eu tenho um crescimento exponencial quando eu tenho um objetivo muito claro? Isso é mentalidade de crescimento exponencial. Eu sei para onde eu quero crescer, eu sei o que eu quero chegar. Só que eu quero fazer um acréscimo aí na sua fala. Você sabe que eu sou um apaixonado por Cristo, né? Por Jesus Cristo, eu sou um amante da Bíblia, eu leio pra caramba. E eu acho massa quando Jesus fala para aquela pessoa, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado, né? A gente acha que a palavra arrependimento, e ali é Jesus falando para as pessoas que querem ter uma transformação de vida, que arrependimento é, ai, vou chorar, ai, meu Deus, fiz coisa errada. Não. Arrependimento são duas palavras que é meta e noia, né, em grego. E não vou me aprofundar, mas só para trazer, metanoia é expansão da consciência. Na sua fala me veio muito forte isso. Eu devo mudar a minha mentalidade, eu devo mudar o meu cognitivo. Eu preciso ser na minha mente antes do que de fato seja real. Então, muita gente quer mudar o lado exterior sem mudar o interior. Então, eu começo a analisar nessa sua fala que a maior mudança que vai causar a transformação não é a mudança exterior, é a mudança interior. E aí a gente começa a ver diversos gurus da internet, aí o cara quer se vestir igual o guru, quer, sabe, fazer os mesmos trejeitos que os gurus da internet. Mesmo você tem que ser quem você é, mudando a tua consciência. E aqui eu fico chateado porque eu vejo muito disso, sabe? A gente quer começar a andar agora do mesmo modo, quer falar as mesmas falas. E em algum momento da minha história eu também tomei cuidado. Opa, peraí que eu tô indo por esse caminho aqui. Peraí, eu tenho a minha particularidade. Eu tenho valores que são intrínsecos. Eu tenho uma personalidade que é característica minha. Então, a grande mudança e a transformação não é a mudança exterior, entende? E é o que a galera quer mudar apenas o exterior. Então, a grande transformação na mentalidade para ter um crescimento exponencial é quando eu transformo a minha mentalidade fazendo uma expansão da consciência. Cara, se eu vou agora, se eu quero ser um juiz, pegando seu exemplo, eu tenho que começar a pensar como um juiz. Como é que um juiz pensa? Cara, esse cara entende de lei, esse cara sabe quase toda a lei, ele sabe todo o código penal, ele estudou, enfim, todo livro ele sabe manusear isso. Eu tenho que saber manusear. Só que tem muita gente que acha que o processo eu vou ali agora, vou começar a andar no meio de advogado. Cara, você tem que enfiar a cara no livro. E aí eu trago para empresários que querem ter crescimento exponencial igual a Steve Jobs, mas não estuda. Não lê, não aprende, o cara não entende sobre receita alternativa, o cara não para estudar. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é Como Ter Sucesso, um livro de 1896 ou 94, me salve a memória, é um livro que está quase extinto, e a minha nora Letícia esses dias encontrou lá, porque eu tenho uma série de livros que eu deixo, que são meus livros de consulta, né? Que eu gosto sempre de estar consultando, e ele traz insights antigos e que eu acho que é muito moderno. E o primeiro que ela assim, o que você faz para ter sucesso? E aí eu não tô com ele aqui, mas tá na minha cabeça, no meu coração e na minha sangue, que assim, o mundo clama por um homem ou uma mulher que vai fazer a diferença no mundo. O mundo clama por um empresário ou empresária que vai transformar a realidade. E a gente fica perguntando quem vai ser, quem vai ser? Quando esse alguém sou eu. Então, o processo inicial é quando eu me transformo na pessoa que é necessário me transformar para fazer a mudança social, a mudança no meu negócio. Então, esse é o grande desafio. Qual é a mentalidade que eu preciso ter para
a minha empresa ter um crescimento exponencial, para eu ter um crescimento de 50%, de 100%, para crescer 5 vezes mais. Tudo começa quando eu me torno esse empresário e essa empresária. E esse é o grande desafio. E eu vou falar algo que aconteceu comigo aqui, Vital, se me permite. Eu quero depois dar exemplo também de vocês. Quando eu percebi que eu tinha diversos traumas que me bloqueavam de crescer o meu negócio. Quando a Ubla estava para sair, a gente cresceu Sergipe, Bahia, Alagoas. Eu acho que eu já falei aqui que meu pai é desaparecido, né? Meu pai ganhou na Loteria Federal. Se eu não falei, eu vou falar essa história de novo e a pessoa vai ouvir mais uma vez. Quem já ouviu, ouve de novo. Quem não ouviu... falar que tem gente que não ouviu. Exatamente. Então, meu pai ganha na Loteria Federal. Vou até olhar para a câmera agora, né? Que eu tô olhando aqui para a tela para te ver. E meu pai ganhou na Loteria Federal no ano de 1992. Eu vou resumir a história, tá? Ficamos milionários. Eu sou baiano lá de Rio Real. Eu nasci em Rio Real, Bahia, no interior, lá pequenininho. E nós fomos morar em Aracaju. Meu pai é sergipano, minha mãe de Alagoinhas, Bahia. E meu pai é de Lagarto, Sergipe. E nós fomos morar em Aracaju. Depois de 2 anos, meu pai desapareceu. E ele foi fazer uma cobrança de pessoas que deviam para ele. Meu pai era um dos grandes citricultores que comercializava laranja e maracujá para grandes redes. E esse pessoal começou a comprar ele à vista, pelo menos é o que eu sei, né? Da história de criança. E aí, quando meu pai vende, eles comprando à vista na mão de meu pai, em algum momento ganhou confiança e disse: João, agora vamos começar a vender parcelado. E beleza. Nessa de vender parcelado, eles ficaram devendo, meu pai foi cobrar e desapareceu. Para aqueles que já ouviram palestra minha, fica perguntando: o que aconteceu com seu pai? Essa é uma das primeiras vezes que eu falo aqui, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu era criança, tinha 10 anos, então não tenho muitas lembranças, enfim, mas é o que eu sei. E o fato é que meu pai desapareceu e essa cobrança que ele foi fazer foi em Pernambuco. Meu amigo, chegou a hora de expandir o nosso negócio. Vamos levar a Ubla para Pernambuco. Eu falei: vixe, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda. Meu pai desapareceu lá, meu pai morreu lá, que eu acredito que mataram meu pai, mas não sabemos se é verdade ou se não é. Meu pai é desaparecido até hoje. E eu disse: cara, não vai dar certo. Vixe, oxe, Pernambuco é um lugar que não vai dar certo. Fomos para Pernambuco, abrimos nossa filial e o que aconteceu? Não deu certo. O que é que você acha? Hein? Ei, o que é que você acha que aconteceu? Não deu certo. Na verdade, deu certo. Nós tomamos um prejuízo de 1,5 milhão. Eu nunca tinha visto 1,5 milhão na minha vida e já estava devendo 1,5 milhão. E, cara, tudo aquilo aconteceu porque minha mentalidade não estava preparado para ter um crescimento. E é impressionante como nossa mente vai construindo caminhos para realizar aquilo que a gente imagina. E então, quando nós temos crenças que nos limitam, quando nós temos bloqueios mentais, nós precisamos mudar. E é o que acontece com a maioria do empresário e da empresária brasileira, dos empresários brasileiros. O que acontece? Cara, todos nós temos traumas familiares de um tio que quebrou, de um pai que quebrou, de uma mãe que quebrou, de alguém que abriu um negócio e faliu. E aí a gente tem, como empresário, diversos traumas. E a gente precisa fazer uma metanoia, uma expansão da consciência a respeito sobre o que é mentalidade empresarial. E eu trago uma frase que eu tenho carregado muito e que eu acho bacana, é que hoje aproximadamente 80% das empresas morrem em 10 anos no Brasil. E eu digo o seguinte: nós temos muitos médicos, né, que vêm para participar da imersão X5, que está no Infinity, que está aí na sua camisa, que participa do grupo de implementação, que é um produto que a gente tem para trazer liberdade para o empresário e para a empresária, e que tem sido extraordinário. E eu sempre digo para os médicos: se vocês estudarem como vocês estudaram para medicina, para empreender, para serem empresários, vocês vão ser os melhores médicos e o nível, a quantidade, melhor dizendo, de empresas que vão morrer é bem menor. Todavia, aí eu falo para os médicos, né? Se vocês estudarem o que o empresário, se vocês estudarem na medicina o que o empresário normalmente do brasileiro estuda para empreender, o nível de mortalidade nos hospitais vai aumentar gigantemente, porque vocês não vão saber o que fazer. E é o que acontece. O empresário quer ter uma mentalidade que vai ter excelentes resultados, de sucesso, digamos assim, na mentalidade que quer, só que ele não estuda. Então ele não sabe caminhos básicos. Eu vou dar um exemplo para você aqui, empresário, empresária, que eu quero sobre mentalidade, mas eu quero saber de você hoje.
que são discussões aí, bacana. Vamos lá. Para você crescer, você vai crescer com seu dinheiro ou com o dinheiro do banco? Olha uma mentalidade, né? Caramba, eu não vou pegar dinheiro de jeito nenhum. Semana passada eu tive uma reunião com um empresário que ele disse, eu não pego nunca dinheiro emprestado no banco. Esse vai ter um crescimento muito limitado, ele nunca vai ter um crescimento exponencial. E tá tudo bem o empresário que não quer crescer exponencialmente. Só que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Lembre sempre disso. Isso é duro de ouvir. Mas a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Então, empresário, sua empresa está crescendo? Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Segundo ponto agora, bem interessante. Você está a fim de ter sócios? E aí? De trazer parceiros de negócio? A maioria tem medo de ter sócio, porque acha que vai ser roubado, que alguém vai roubar, acha que todo mundo é ladrão. Então, ele também é ladrão, por pensar que não quer ter sócio, você também é ladrão? Entende? Então, a gente começa a ter algumas construções. Estou trazendo 2 exemplos que a mentalidade vai mudar. Aqui já vou dar uma solução. Tem que ter doping. O doping é proibido. Eu até assisti um documentário massa no Netflix esse dia falando de doping. Cara, que foi muito bacana. Vale a pena. Eu vou tentar lembrar o nome até o final do episódio. A galera do time aí, se tiver aí, já pesquisa no Netflix pra ver qual foi esse episódio. Foi bom pra caramba. E aí a gente... Até me fugiu na mente o que eu ia falar agora. Agora deu um branco, porque eu tava... Você falou que tem que ter doping. Tem que ter doping. Ter doping. Eu fiquei dopado aqui. Nos sócios. Não, porque eu achei massa. Tá falando de sociedade. Não, ótimo. Aí foi massa. É porque eu lembrei que, cara, o cara conseguiu criar... E eu lembrei de você pra caramba, Vitalzão. Era pra ter te mandado. Ele conseguiu entender o seguinte, cara. Eu sei como construir campeões mundiais. Se eu entrar na mente dessa galera para eles acreditarem no que eu faço, ganhamos o jogo. E eles construíram diversos campeões olímpicos, baseado no doping, né? Baseado em substâncias que não eram permitidas, enfim. Mas eles conseguiram um objetivo ainda que não lícito. Eu não compartilho desse pensamento, mas era só para você aprender quando a gente constrói alguma coisa na mente, a gente consegue avançar. E não só isso, eu fiquei impressionado como para os esportes não pode. Mas, cara, eu posso me utilizar dessas ferramentas para o meu dia a dia. E aí você, como médico, eu acho que você pode... Como é que pode ajudar essa mentalidade? E sobre o DOP dinheiro de outras pessoas. Nós, como empresários, não temos nenhum problema. Pelo contrário, se queremos ter um crescimento exponencial, precisamos de dinheiro de outras pessoas. Uau, isso é mentalidade de ter resultado. Dinheiro do banco, dinheiro de sócio, dinheiro de fundo de investimento. Precisamos de grana porque nossos recursos são limitados. Hoje eu não tenho em caixa 1 bilhão. Se eu precisar de um negócio para 1 bilhão, eu tenho? Eu não tenho. Se precisar de um negócio de 10 milhões, a gente consegue. 20 milhões, 50 milhões, a gente consegue. Mas se eu quiser fazer um negócio de 1 bilhão, cara, aí eu vou precisar de banco. Entende? Hoje eu tenho empresa que eu sou investidor que a gente fatura no ano 3 bilhões e 300 por ano. Cara, eu preciso de banco. Como é que eu ia emprestar tanto dinheiro? Como é que esse meu negócio iria emprestar tanto dinheiro? Precisa de dinheiro de banco. Então, entende? A gente precisa, para ter crescimento exponencial, dinheiro de outras pessoas. Só que talvez você, como empresário, está tirando dinheiro do teu bolso, ficando com o fluxo de caixa apertado e não pega dinheiro emprestado. Uau. Você me falou várias coisas aqui e me disparou, me chamou a atenção alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria falar é que tem algo que você trouxe que, para mim, é um das bases da minha vida. Tem uma frase de Albert Einstein. Vital, na moral, antes de você falar, eu quero trazer algo que é bem... Que negócio bacana. Vem aqui, Carlos. Chega aqui na câmera. Não, chega aqui. Não tem problema em chegar, pode vir do jeito que você tá. Olha o que acontece. Vem aqui, baixa aí, dê um oi pra galera. E aí, galera? Pessoal, é só pra você entender como é a mentalidade. Obrigado, meu irmão. Ele tava com um jarro, eu ia pegar minha água pra abastecer caneca bonita, arretada essa caneca aqui da X5. Eu fiz, né? E aí o que aconteceu? Olha que coisa louca. Acabou a água e eu fui pegar. Só que eu descobri que Carlos me ajudou, que tava me incomodando esse fio aqui, e eu descobri que eu tô limitado. Olha que coisa bacana, porque eu gosto dessas palavras. Se eu for pra lá, eu vou quebrar o fio, vou derrubar, vai quebrar tudo aqui. Eu preciso de outras pessoas para me ajudar a chegar além do meu limite. Foi só para trazer essa análise que nós, empresários, estamos presos por algumas amarras e somente outras pessoas conseguirão nos ajudar a sair dessas amarras. Então, você, empresário e empresária, você precisa de outras pessoas para que o seu negócio cresça, para que você saia dos limites empresariais ou os limites mentais que você colocou, que talvez você nem sabe, para que você tenha um crescimento exponencial. Então, eu só queria parar esse momento. Obrigado
nossa equipe toda aqui que tá aqui, uma galera massa, cuidando da gente. Então, obrigado e eu queria dar esse exemplo aí. Vai lá, Vitor. Desculpa ter Top. cortado você, mas porque foi... Nada, meu irmão. Surgiu aqui. Vai lá. Isso é E podcast. Se não é isso cortar, aí. não é A podcast. ideia é, Vai a ser ideia é trocar uma entrevista. ideia mesmo. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, que ele fala o seguinte: nenhum problema pode ser solucionado com o mesmo nível de consciência, pelo mesmo nível de consciência que o criou. Ou seja, Fantástico. nada pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência que estava presente na criação deste problema. Ou seja, eu gosto de traduzir o seguinte, cara, se você tem um problema hoje, você faz parte do problema. Se você quiser resolver, você precisa expandir a sua consciência. Por quê? Para mim é uma coisa muito clara, é simples, é matemático. Se você não resolver um problema hoje, é porque você não consegue, com as suas habilidades, com a sua mentalidade, com o seu raciocínio atual, encontrar a solução. Senão, você já teria resolvido. Então você precisa expandir a sua consciência. Você precisa expandir a sua mentalidade. E como você faz isso? A gente vai falar sobre várias coisas aqui de como fazer isso. Você às vezes vai ter que buscar fora, você já falou, cara, eu vou precisar de ajuda de outras pessoas, eu vou precisar da ajuda de um mentor, eu vou precisar estudar, eu vou precisar ler mais. E outra coisa que me chama muita atenção é quando você fala o seguinte, cara, se você tem um objetivo de passar de ser juiz ou ser empresário, às vezes a pessoa também, ela superestima determinados fatores. E eu achei massa, eu que sou um cara que eu falo muito sobre a importância do networking, e você falou um negócio que é muito interessante. Cara, não é só você estar andando com os juízes que vai fazer você chegar lá. Às vezes você tem que sentar a bunda e estudar. E não é necessariamente se envolver com aquilo. E aí uma coisa me chama muita atenção, é as pessoas entenderem quais são os elementos e os pesos responsáveis por um objetivo. E aqui tá uma grande sacada, sabe? Porque às vezes a gente investe muito em uma estratégia específica, e existem diversas outras estratégias que têm um peso muito maior, poderia aumentar muito mais a chance de você alcançar, e você não está investindo na estratégia errada. Eu tenho um amigo meu que ele é da área de saúde, não vou falar o nome dele, nada, ele é da área de saúde, atende, enfim, pacientes e tal, e ele anda muito, às vezes, com artistas. E ele investe muito nisso, de estar com o artista, e acha que vai explodir andando com os artistas. E tem um ano que ele está investindo nisso e eu não vejo esse resultado vindo, sabe? Ou muitas outras estratégias seriam muito mais eficazes do que você investir só em network. Então, uma sacada que me vem na minha mente é, cara, você entende as peças que são necessárias para você atingir o objetivo, você tem clareza dessas peças e você distribui a energia da melhor forma, ou você está investindo em estratégias... Primeiro, você conhece poucas estratégias, e segundo, você está investindo em uma estratégia única e não está atingindo, sabe? E deixando de ver muitas outras coisas. E tudo isso tem a ver com mentalidade, porque, cara, a primeira coisa é você mudar a sua mentalidade, que é a forma como você pensa um problema, como você pensa um caminho para você atingir o objetivo, e isso faz toda a diferença. E, Vital, e aí, pode falar, se man. me permite, só para complementar disso que você trouxe, você me veio à mente de um estudo de Jim Collins. Ele fala isso lá em Empresas Feitas para Durar, e ele fala também no livro Vencedores por Opção, salvo engano. Ele fala o seguinte, tem muitos empresários que estão sempre atrás, a mentalidade deles é, eu vou agora atrás da melhor ideia, agora eu tive a ideia que vai revolucionar o meu negócio, sabe? E essa é a mentalidade, o empresário está sempre atrás daquela melhor ideia. E em todo estudo que ele fez por dezenas de anos, comparando empresas que tiveram mais resultado que a outra, ele conseguiu perceber que as empresas que mais tiveram resultado foram aqueles que tinham a mentalidade de tiro de revólver e tiro de canhão. O que é isso? Cara, dar tiro de revólver eu vou começar não mais a pensar em ideias, mas vou começar a encontrar problemas para eu dar soluções para esses problemas. E olha que coisa como é uma virada de chave. Esqueça ideias. Irmão, acabou. Irmã, amada, como diz o Rogério, acabou a busca pelas ideias. Acabou. Nós vamos em busca de problemas. E quando nós estamos em busca desses problemas, a gente vai agora começar a encontrar soluções. Só que o que acontece? Eu não vou colocar todos os meus esforços nessa nova ideia, nessa nova resolução de problema, melhor dizendo. Não. Eu vou começar a dar tiros de revólver. A bala é menor, a bala é mais barata. E quando a gente acerta, aí é que eu dou o tiro de canhão. Então tem muita gente que está direcionando e eu estou estudando, estou me aprofundando em estratégias, em como criar estratégias
para pequenas e médias empresas, e eu estou estudando um método americano bem bacana, que eu não vou falar agora porque ainda eu estou me aprofundando nele, né? Como eu faço para ter... O chamado é estratégia FAST. Como é que eu faço para ter uma estratégia rápida de crescimento exponencial? É massa isso. Mas já vou antecipar, já vou dar spoiler aqui do que só a galera do Infinity vai ter no final do ano. Ele começa a dar uma estratégia e ele seleciona em 4 aspectos. E ele diz o seguinte, aí, 70% do investimento tem que ir para testes já validados, 20% tem que ir para aqueles que você não tem certeza se é bom ou não, mas você acredita muito, e 10% do orçamento tem que ir para aqueles que você acha que vai dar errado. Caramba, eu vou investir no que eu acho que vai dar errado. Olha que coisa louca, porque você vai queimar dinheiro. Vai que você está errado, vai que a sua tese está equivocada. E aí eu vou trabalhar isso no Infinity, lá em novembro, aqui no final do ano de 2023, porque talvez vai ter gente que vai estar vendo esse podcast aí, que vai ficar gravado por um bom tempo, mas a gente começa e precisa entender que existem estratégias para isso, e na minha mentalidade eu tenho que sair dessa mentalidade de, achei agora a grande ideia. Não, começa a dar um monte de tiro, erra rápido, e aí quando você acerta, dá tiro de canhão, tá bom? Isso é mentalidade de quem quer ter um crescimento exponencial. Não é encontrar uma grande ideia, mas é encontrar um grande problema ou um problema que muitas pessoas têm e encontrar a solução exata para isso. Sensacional, top demais. E tem uma coisa que também que me vem na mente agora, que foi algo que você falou também, é que às vezes o empresário, empresária, eles subestimam o impacto que tem a questão emocional desse processo, sabe? Eu sou um cara muito racional. Eu sou extremamente racional. Quem me conhece sabe. Eu sou racional pra caramba. E eu lembro que uma das fichas mais fortes que já caíram em mim foi quando eu comecei a perceber que a maioria dos meus problemas, das coisas que eu não superava, tinha a ver com questões emocionais que eu tinha na minha vida. E tudo isso que você falou, pai, mãe, coisas de infância, traumas, coisas que você acabou não superando lá atrás, e as pessoas subestimam o impacto que isso tem na vida de hoje. E fato é que quando você começa a olhar para isso, eu não estou dizendo que você tem que sair fazendo 10 terapias, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você precisa começar a olhar e cuidar disso. Olhar e cuidar e reconhecer. Eu acho que reconhecer é o primeiro ponto. E os caminhos, inúmeros caminhos podem te levar a resolver isso. Mas, Vital, eu já quero quebrar uma crença aqui. Tem muito empresário que acha que, psicólogo, terapeuta é só pra doido. Não, velho, por favor, vá no psicólogo. Você vai ver como esse pode ser um elemento que vai fazer a sua empresa crescer exponencialmente. Eu só quero abrir esse parênteses aqui, porque no Brasil ainda é louco a quantidade de gente que acha que ir no psicólogo, no psiquiatra, é coisa de doido. Pior que é de doido mesmo, porque de doido todo mundo tem um pouco. Mas não, nós precisamos cuidar da nossa mentalidade, dos nossos traumas, nós precisamos cuidar disso. Então, só fazer uma recomendação para você que é empresário, empresária, acha que não precisa. Talvez o maior investimento de tempo e de recurso é você começar a ir fazer uma terapia com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, com um coach, se você achar interessante, uma vez aí por semana, por quinzena. Só me permita, eu acho prudente, a gente tá falando de mentalidade de sucesso, de mentalidade de crescimento exponencial e cuidar da mentalidade dos traumas. Você que é médico, que também é terapeuta, sabe da importância e o quanto que você cuidou de pessoas que, enfim. Então, eu acho que é válido trazer isso aqui, sabe? Uau, não, isso faz toda a diferença. É reconhecer. Então, o primeiro passo é reconhecer. Não tem como. Por mais... Vital, eu sou racional. Por mais racional que você seja, eu desafio você a não perceber, caso, claro, vá num profissional adequado, como o Patrício falou, caso invista nisso e estude isso, você não reconhecer que existe impacto muito grande de seu emocional em todas as suas decisões. É como você lida na pressão, é como você lida quando alguma coisa está errado, é quando você lida quando o seu fluxo de caixa está baixo. E muitas vezes... Você falou de fluxo de caixa baixo. Eu quero ver o cara que se mantém animado e feliz quando vai lá pegar o fluxo de caixa de manhã, tem 50 mil para pagar e ele tem 5 mil. Como é que você não baixa? Inclusive, é uma dica que eu vou dar para todo empresário, tá? Não olhe fluxo de caixa no primeiro horário do dia. Eu recomendo sempre que ele olhe no final do dia. Em especial, se tiver ruim. Porque se ele olhar para o fluxo de caixa de manhã, quando tá ruim, meu irmão, acabou o dia. É sério.
Então eu super recomendo. Eu aprendi essa dica lá no passado, no livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. E, cara, eu super recomendo. Então eu deixava para olhar meu fluxo de caixa no dia anterior. Antes de finalizar o dia, eu via contas a pagar, conta a receber. Aquilo sugava minha energia de noite, mas de manhã eu acordava com as estratégias agora, meu irmão, para fazer dinheiro, para fazer vender mais, para como iria diminuir custo. Então, vou fechar parênteses, porque você falou como é que olha o fluxo de caixa e mantém a emoção feliz. Você me fala isso e eu vou dizer para mim, você falou que vai entregar o ouro ali no final, coisa que você acredita que pro empresário criar uma mentalidade exponencial. E eu vou entregar o grande cerne do que eu acredito que seja o grande diferencial agora. Eu vou dizer para você que quando você fala isso, para mim, existe um ponto que, na minha concepção, é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer para mudar a mentalidade. Fala, Vital, eu quero mudar a mentalidade. Você pode fazer 1000 coisas. Já falamos várias coisas. Livros, cursos, você estudar, você ter mentores, você estar com pessoas adequadas, você estar com network, enfim. Tem 1000 formas. Eu vou dizer, para mim, sempre que eu vou estudar sobre mentalidade, sempre que você vai estudar sobre hábitos, você vai bater num ponto que, para mim, é o grande cerne da mudança: ambiente. Ambiente é a melhor forma. Cuide do seu ambiente. Quando o Patrício fala, e são coisas simples, chega arrepio falando, ó. Chega arrepio. Quando o Patrício fala o seguinte, cara, deixe de olhar o fluxo de caixa no final do dia. Em suma, não muda se você vai olhar no início do dia, sua empresa não vai quebrar do início do dia para o final do dia. Mas Exato. tudo muda porque você mudou o seu ambiente. Você criou um ambiente específico durante o dia e no final do dia você cria um ambiente. Só essa mudança de ambiente ela já muda a sua mentalidade. Então é começar. Você que é empresário ou empresária, comece a avaliar como é que está o seu ambiente. Como é que está tudo no seu ambiente? Desde a sua casa, quando você acorda, desde o seu corpo, porque o seu corpo também é um ambiente. Então, cara, como é que estão os seus hormônios? Nós temos um mentorado, né, Patrícia, lá no Infinity, que estava se sentindo mal, não estava encontrando respostas. Quando a gente foi encontrar o cara, estava com a testosterona no chão. Estava com a testosterona no chão. Não tem como você ter uma mentalidade de abundância com a testosterona embaixo, se você é homem. E mulher também, tá? Eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu estava fazendo uma reunião há pouco com um amigo e um amigo está passando por um processo aí a respeito da questão para ver se é câncer ou não. Ele já teve câncer na tireoide, tirou isso. E, pô, eu quis bater papo com ele só como amigo, né? Porque ele precisou parar de tomar os medicamentos e aí o hormônio dele tá todo desregulado. E ele disse, Patrício, cara, eu tô tão feliz, tem momentos, do nada, eu fico triste. E eu confesso que na conversa que eu tava com ele, assim, caramba, quantos empresários hoje estão sofrendo que não tem nada a ver com a empresa? São problemas hormonais. O cara não faz atividade física, não toma um sol para ter uma vitamina D, e aí você pode falar melhor do que eu, e aí eu quero te sugerir falar. Então, o quanto que isso afeta na minha mentalidade? Eu estar desregulado, os meus hormônios estarem desregulados, o quanto isso afeta na minha mentalidade? No ânimo? Yes! Vamos lá! Yes, 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 yes! Oh, vamos lá! Eu acho isso massa. Mas tem momento, meu irmão, que você não tem nem vontade de levantar os braços e sair da cama. Exatamente. E aí, meu doutor? Agora o doutor Vital. Vamos lá agora. Aí tá, na minha concepção, a grande diferença de quem realmente começa a estudar mentalidade de uma forma mais profunda, tá? Não tem como você segurar sua mentalidade só no comportamental, só no yes, no grito, e vai nos cursos e você pula. Não tô dizendo que é ruim, é massa esses cursos, a gente vai também, é massa. Só que não é só isso que vai criar uma mentalidade de sucesso. Ou mentalidade de crescimento exponencial, ou uma mentalidade adequada para você atingir seus objetivos. Você precisa cuidar de tudo. O ser humano é um ser único, é um ser uno. Não existe uma dualidade do ser humano de mente e corpo. É tudo uma coisa só. Inclusive, Patricião, você quando fala sobre isso, hoje você pega várias vertentes terapêuticas. Então, quando você começa a estudar a ciência dos avanços das terapias psíquicas, digamos assim, para tratar questões da mente, depressão, ansiedade, a gente começa a perceber um crescimento muito grande de terapias corporais. Não tem como você tratar a mente sem tratar o seu corpo. Então, não existe essa dualidade do corpo e da mente. Nós somos um ser uno. E você
tem que cuidar dos seus hormônios, tem que cuidar do seu sono, tem que cuidar da sua hidratação, tem que cuidar do alimento que você está ingerindo. Não tem, você fala de doping. Cara, não tem como você competir com uma pessoa que está cuidando do corpo, você competir com ela na mente. A mente dela vai estar dopada. O doping vai estar lá, o doping no bom sentido nesse caso, sabe? Então, se ele tá com a saúde em dia, não tem como você competir com essa pessoa. Você pode até competir, mas seu esforço vai ser muito maior do que se você estivesse também olhando para isso. Então, cuidar da sua mentalidade é você também cuidar do seu ambiente interno. Então, o ambiente interno é o seu corpo, você cuidar do seu corpo, e o ambiente externo. Como é que é a sua mesa de trabalho? Faça um teste. Chegue para trabalhar numa mesa de trabalho cheia de papel, aqueles papel, arquivo, aquelas coisas, e vá trabalhar nesse ambiente. Depois chegue para trabalhar num ambiente organizado, limpo, sem distração, com o celular no modo avião, sem ficar piscando, sem ficar apitando. É outra coisa. Então, cuidar do ambiente, cuidar das pessoas que estão no ambiente. Cara, network é tudo. Você trabalhar, imagina você trabalhar com um bocado de gente fofoqueiro, imagina a sua empresa lá, quem é que você precisa demitir? Que só causa fofoca, intriga, é só briga pra cima e pra baixo, criando um ambiente péssimo. E aí você quer que sua equipe trabalhe e gere muito resultado. Como é que consegue? Não tem como. E aí a gente entra numa mentalidade que eu gosto muito, é que, cara, você tem que ter o domínio do seu negócio. Sabe, não é o concorrente que tem que dominar, não é o governo, não são seus funcionários. Tem muito empresário que é frouxo. Frouxa e frouxo. Você tem que tomar o domínio do seu negócio. Você não pode permitir que as pessoas tomem a decisão. É você que tem que tomar a decisão. Você e seu sócio e sua sócia precisam tomar a decisão para onde está indo o negócio. A precificação, quem define é o seu concorrente. Pelo amor de Deus, você que tem que definir qual é a margem de lucro. Então, mentalidade e excelentes resultados. Eu domino o meu negócio. Eu tenho domínio sobre as coisas. Mas, Patrício, o concorrente tá cobrando mais caro. O problema dele, qual é o teu posicionamento? Lá na Imersão X5 eu trabalho muito isso, o domínio do posicionamento. Cara, ou você vai ser preço baixo ou diferenciação. Você não pode estar na zona do mata-burro, que é querer entregar diferenciação com preço baixo. Se você joga o jogo do preço baixo, tem que ser preço baixo. Então, domine cara, mas se o seu jogo é diferenciação, cobre mais caro. Aí o concorrente tá cobrando mais barato, problema dele. Enfim, eu sou desse jeito. Você deixa de limpar o seu fiofó com um papel ruim só porque ele o outro é mais caro? Não, ninguém usa mais. Eu não vejo mais aquele... É só dupla face, sabe? Ninguém deixa de pagar e seu cliente vai deixar de comprar em sua mão só por causa... porque você não está atendendo a satisfação dele, você não está fazendo com que o seu cliente tenha sucesso. Mas a gente começa a colocar a culpa tudo no preço. Então, cara, não é preço que você vai... Até se o seu negócio for uma commodity, for um jogo de preço baixo, aí talvez você esteja perdendo o seu cliente por causa de preço, tá tudo bem. Mas é o jogo, você tem que dominar. Aquele seu funcionário está com medo de botar seu funcionário para fora. Ah, mas ele é um talento, se ele não tiver... Demita que você vai ver, você vai sofrer um pouquinho. Mas vai ser a melhor coisa que vai fazer. É demitir um gênio que não deixa ninguém crescer no negócio, que só ele detém o conhecimento. Cara... Mais de uma pessoa tem que deter o conhecimento, tem que trazer crescimento para todos. Então, você precisa dominar. E tem outra mentalidade que eu quero trazer aqui, Vital, que é a mentalidade da elevação dos dígitos. Todos os negócios se apresentam em formato de dígito. Então, como é que eu faço para ter um crescimento exponencial? Tem muito empresário que começa a não crescer porque na mentalidade dele o dígito é pequeno. Exemplo... A gente tem um preço aqui que a gente quer vender a X5, que a gente quer chegar na X5, e a gente tá jogando o jogo das dezenas de milhões de dólares, centenas de milhões de reais. E aí? Será que vai acontecer ou não? Meu irmão, a gente tá disposto a jogar esse jogo. E a gente tá construindo algo gigante, pensamento de longo prazo. Só que tem gente que tá pensando só no dinheiro que vai ganhar para o carro que vai trocar. E aí a mentalidade dele é de ganhar dezenas de milhares de reais. Cara, por que não ganhar centenas de milhares? Por que não ganhar milhões? Ah, Patrício, mas meu negócio não é desse tipo. Mude de negócio. Construa um novo negócio. Você tem que elevar, fazer a poderosa elevação do dígito na tua mente. Caramba, hoje eu quero jogar jogo, não vou mais jogar jogo de empresa que vai ganhar dezenas de milhares. Eu quero todos que vai ganhar milhões ou dezenas de milhões. Esse é o jogo que eu tô jogando. E tá tudo bem. Ah, Patrício, mas eu não consigo jogar esse jogo de milhões agora. Comece a construir uma escalada para isso. E você tem que ter essa mentalidade, senão você vai ficar a vida toda aí.
a vida toda dependente, entende? Então, vamos fazer acontecer, ok? É isso. Uma coisa que eu acho massa, quando a gente falando sobre mentalidade, se as pessoas repararem, vários momentos durante todo o podcast, a gente fala sobre mentalidade, mas tá falando sobre várias ações. Cara, o que é que demitir tem a ver com mentalidade? O que é que mudar o ambiente tem a ver com mentalidade? O que é que, sei lá, você estruturar seus hormônios tem a ver com mentalidade? Cara, não existe mentalidade sem ação. Não existe. Você quer mudar a sua mentalidade, você precisa começar a agir. O mal é que as pessoas querem ter a mentalidade perfeita para entrar em campo. E elas não entendem que é o campo que vai trazer a mentalidade, eu não vou chamar de perfeita, mas a mentalidade exponencial, que vai estar cada vez melhor. Posso dar outro exemplo, Vitor? Posso trazer outro exemplo que aconteceu agora? Eu botei meu celular no modo avião, mas o iPad tá aqui na frente, não tá no modo avião. E eu acabei de receber uma notificação de um Airbnb que eu alugo, né? Eu tenho Airbnb para alugar aqui. E aí tem um morador que tá lá e o cara gostou demais. E aí ele agora queria alugar até janeiro. Cara, eu tava com 4 aluguéis já, que ia dar uma grana legal. Só que aí eu ia perder R$1.000 para cancelar tudo. Eu falei, caramba, irmão, perder R$1.000. Só que o aluguel que esse cara vai fazer já é garantido até janeiro e ia ser muito mais. E aqui tá uma mentalidade interessante, que o empresário precisa entender. Antes de ficar mais rico, ele vai ficar mais pobre. Sabe? Você acredita que eu ia falar isso pra você agora? Você ia falar isso? Ah, então eu que ia falar bom que das apareceu. Montanhas. Não, mas manda aí. Eu ia falar das montanhas, que eu acho massa. Foi a notificação do Airbnb, o cara, como é que eu faço? É só mudar a data e a saída então. Aí eu falei, pô, é isso. Eu nem sei se é, mas é isso. Vai lá, eu acho que é exato. Ou faz uma nova reserva, meu. Agora faça logo para não entrar nenhum outro aí. Eu tenho que perder mais R$250. E aí por cada reserva que cancela. Então, às vezes a gente não tá disposto a investir porque fica amarrado aqui, segurando. Eu não quero perder o que eu já conquistei. Eu não vou perder o que eu conquistei. Antes de ficar mais rico, você vai ficar mais pobre. Porque tem que investir, tem que comprar mais computadores, tem que contratar mais pessoas, tem que melhorar o ambiente para as pessoas. Cara, esse é um princípio básico. Se eu tenho uma semente e eu planto ela na terra, eu não tenho mais nada. E aquela semente pode dar certo ou pode dar errado. Então, essa é uma mentalidade de quem quer ter, de quem vai ter crescimento exponencial. Ele está disposto a perder. Ele está disposto a sofrer alguns prejuízozinhos e tá tudo bem. Mas antes de ficar mais rico, ele vai ficar mais pobre. Uau. E eu vou complementar esse seu raciocínio, aproveitar esse gancho e falar o seguinte, cara, as pessoas precisam ter uma mentalidade de aceitação do erro, de aceitação de que coisas vão dar errado. Por quê? Porque o empreendedor ele morre de medo de errar. Caramba, Patrícia, mas como é que eu vou fazer tal coisa? Eu vou errar e vai dar tudo errado. E se eu perder dinheiro? E se a pessoa que eu contratei não for boa? Mas, cara, só existe aprendizado se você erra. Aí, voltando na primeira pergunta que você me fez lá no início, existe um estudo que, se você pega a mente da pessoa mesmo, já que a gente está falando de mentalidade, não tem como falar sobre mentalidade sem falar sobre o cérebro humano. E só existe uma forma do cérebro aprender. Então, o cérebro ele aprende os estudos chamam de erro de expectativa. Então, vamos lá. Eu tenho uma expectativa, eu vou fazer... Vamos supor que eu vou andar. Então, eu vou andar e eu tenho expectativa. O bebê, ele olha uma pessoa andando e fala, caramba, eu posso andar. E aí ele começa a andar, só que aí ele tem uma expectativa de que ele vai andar. Só que e o bebê, ele diz assim, né, Vital? E ele diz, é tão fácil andar, meu amigo. O cara anda numa facilidade, tá todo mundo andando, só faz andar. E aí ele começa a criar na mente dele uma expectativa. Ele vai levantar e ele vai andar. Só que o que acontece quando o bebê começa a andar? Ele cai. Puf. E ele cai péssimos, né? Então ele fala, caramba. Só que o que acontece quando existe um erro de expectativa? Existe um processo que no cérebro a gente chama de neuroplasticidade. Seu cérebro basicamente ele muda para gerar novas conexões neurais e você gerar um aprendizado e você refaz a expectativa. Então, como é que nós aprendemos? Nosso cérebro aprende são várias expectativas erradas que ele vai ajustando até que uma hora eu estou andando. E é assim para tudo na vida. Quando você vai começar a andar de carro, né? Quem já fez como é? A autoescola sabe, né? Você começa a passar marcha, meu amigo, você tem que pensar o que, cara, piso na embreagem, bota primeiro, depois vai tirando aos poucos, aí vai acelerando. Meu irmão. Já que você falou isso, eu vou falar aqui algo que é muito íntimo, meio de Rogério.
ensinar a Rogéria a dirigir. Eu falei, bota o pé na embreagem. Aí ela, pô, botou o pé direito. Agora acelera ela com o pé esquerdo. Eu disse, espera aí, vai dar um nó na sua perna aí. Ai, como é que vai? Mas foi a primeira vez, não tem como. Como é que bota o pé direito na embreagem e o pé esquerdo pra acelerar? Meu irmão, que loucura é essa? Vai lá, meu amigo. Quando você tá dirigindo, é isso aí. Você pensa em 1000 coisas, aí vai dando errado, só que acontece. Primeiro fica impossível. Tem hora que você acha que você nem vai conseguir. Você fala, não é possível, não vou conseguir fazer uma meia embreagem na ladeira. Meu irmão, eu lembro que eu tava aprendendo. Quando você olha pra uma ladeira, quando você tá aprendendo, meu amigo, o coração começa a disparar. Você acha que o carro vai morrer, vai bater, e é isso. Só que o que acontece é que você vai pegando confiança, gerando neuroplasticidade. E aí, você tem uma expectativa, aí dá errado, só que você vai ajustando. Chega uma hora que o aprendizado acontece. E aí que tá. Se você tem uma expectativa e você cumpre aquela expectativa, nada muda no seu cérebro. Isso é comprovado cientificamente. É simples, cara. Você vai andar daqui até ali. Você andou, deu tudo certo, seu cérebro não mudou nada. Por quê? Ele não precisou readequar a expectativa. Mas quando você tem um erro, aí o seu cérebro começa a procurar novos caminhos para encontrar a resposta. Olha que louco. O aprendizado, ele só existe quando você erra. E na empresa, a empresa funciona como um organismo vivo. Por quê? A empresa é feita de gente. Então a empresa precisa errar. Nós precisamos ter uma mentalidade preparada para o erro. Quando alguém erra na sua empresa, o que é que você faz? Você xinga, você fica puto, você, cara, perde seu dia, ou você senta e fala, cara, beleza, errou, parabéns, mas vamos aprender, né? Não estou dizendo que é qualquer tipo de erro, né? Já falamos isso aqui. Não estamos falando sobre erros de caráter, né? Não estamos falando sobre nada disso. Estamos falando sobre erros criativos. Cara, o cara tentou algo novo e sua empresa precisa propiciar esses erros. Essa é uma mentalidade muito diferenciada. Cara, quer crescer, tem que estar disposto a arriscar. Não tem como você crescer se você não tiver uma mentalidade de arriscar. Cara, como é que você vai dar muito certo? Porque muita gente só vê o palco, né, irmão? Cara, porque Patrício tem 31 negócios, tem um negócio que fatura 3 bilhões, mas não vê quantos erros você esteve disposto a errar. Então, em 17 anos. 17 não, 18 anos de aprendizado. Então, a mentalidade do cara tem que estar disposto a arriscar. E esse é o ponto, Vital. Os maiores crescimentos que eu tive foi quando eu errei. Porque quando tá tudo muito certo, a gente entra numa zona de acomodação, a gente muitas vezes não procura mais a resiliência que a gente tem, ou a coragem quando as coisas estão dando errado, né? A gente, opa, entrou em voo de cruzeiro aqui, que maravilha. Não vamos agora ver como consome menos combustível, como a gente pode chegar numa maior velocidade, em menos tempo, consumindo menos, ou se eu quero consumir mais porque eu quero chegar mais rápido, enfim. Então, quando a gente está errando, é onde a gente está evoluindo, e as nossas empresas precisam errar e trazendo os dois tipos de erro. Tem um erro que a gente pode voltar atrás e outro não. E tem erros de caráter que esse você não deve cometer nunca. Erros de valores, isso não. São erros que são por tentar... E eu sempre costumo dizer para as pessoas, cara, eu errei muito, talvez tem pessoas que não gostam de mim, mas eu sempre errei tentando acertar. E os meus erros me fizeram crescer. Se a pessoa não conseguiu compreender isso, eu não posso errar com a intenção de fazer o mal, não. Cara, em algum momento eu errei e fiz mal para alguma pessoa, mas foi na tentativa de acertar. É importante a gente ter essa consciência tranquila, não provocar erros propositais para prejudicar a vida de alguém, sabe? É isso. Sensacional. E nós já falamos várias coisas aqui sobre como você trabalha a sua mentalidade, já falamos de livros, já falamos de, cursos, de você começar a estudar mais, você mudar o seu ambiente, falamos de várias coisas. Eu vou acrescentar uma coisa que é muito forte aqui, Patricião, que eu acho que isso também eu acho que é um dos maiores, vamos dizer assim, maiores alavancas de mentalidade que eu, Vital, conheço e que eu uso sempre que eu quero mudar qualquer coisa na minha mente. Mentores. Cara, você precisa ter acesso a pessoas que já têm a mentalidade que você quer criar. Porque imagina você começar a aprender com quem já tem essa mentalidade, olhando para você e te ajudando. E você pode ter isso, claro, já falei, lendo livros, assistindo filmes, documentários, mas principalmente se você tiver acesso a mentores reais. E na X5 aqui, nós somos essa avenida, sabe? Nós queremos também dar acesso a pessoas que concordam e querem ter mentalidades como a das pessoas da X5. Não só a minha e a de Patrício. Porque a empresa não somos só nós. É um conjunto de pessoas, de empresários, que está disposto a compartilhar a sua mentalidade. Eu acho que esse é um dos grandes pilares do nosso negócio e uma das maiores avenidas de crescimento. Cara, onde você vai conseguir?
Você pode conseguir na X5 ou em qualquer outro lugar. Vai conseguir, sei lá, com um tio seu, com seu pai, com sua mãe, com um amigo, sabe? Quem é que tem uma mentalidade que você quer começar a... Não tô dizendo que você tem que pegar a mentalidade inteira da pessoa, mas coisas específicas. Nós precisamos ter mentores, porque nós aprendemos por modelagem, né? A PNL que fala muito disso, modelagem, né? Que nada mais é do que uma releitura de como a gente aprende. Uma criança aprende vendo os pais, os professores, e é assim que nós podemos moldar a mentalidade de outras pessoas, ter acesso a essas pessoas, conviver, isso tem muito a ver com o ambiente. Como é que está o seu ambiente de pessoas, sabe? Sua rede de relacionamentos. Como é que você vai criar uma mentalidade exponencial só andando com seus amigos que só querem saber de balada, de drogas, de curtir a vida? Ou de Sabe? empresários que querem fazer o que é errado, que não estão dispostos a ter um crescimento, quem quer estabilidade. Cara, você vai dançar Dá um conforme bocado a de música. jeitinho. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda, né? E Vital, a gente já tá chegando no final. Isso, eu já ia te E perguntar, cadê o tesouro que eu você quero deixou no trazer, final? eu quero trazer o ouro, que é isso que eu trago com a minha mentalidade, né? Eu acho que essa construção na minha mente, ela faz toda a diferença e eu vou entregar o ouro do que acontece na minha vida e eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida também se você aplicar. Primeiro ponto, cara, tem que ter a construção de uma visão muito bem clara. Você precisa saber onde é que você quer chegar. Aqui na X5 a gente construiu essa visão e é o que eu me proponho fazer em todos os negócios, ter uma visão muito clara de onde a gente quer chegar. Caramba, Patrício, esses dias a gente está com um novo negócio, né, que a gente está abrindo, que é a Tini, uma empresa que vai se tornar até uma telefonia, mas ela tem soluções de atendimento para a pequena e média empresa. Ela é omnichannel para atendimento via WhatsApp, mensagem chega em Instagram, mas o grande diferencial é que ela tem a telefonia acoplada junto com esse atendimento. Então isso é fora do comum, Tini. E você viu que a gente estava fazendo a construção e enquanto a gente estava falando, pô, vamos chegar em 100 clientes até dezembro. O cara se assustou. E eu tava pensando em botar 1.000 clientes até dezembro. Só que como eu já sabia, e é massa nesse processo, só que o cara, e esse nosso sócio, eu vou citar aqui o nome dele, João, ele disse, pô, tô com vocês. E vamos chegar em 1.000, ele disse, tô com vocês. Quando você fala de ter mentor, ele se colocou à disposição de dizer, cara, eu tô com três caras, né? Que sou eu, você, Marcelo e ele, que somos os sócios desse novo negócio. E nessa construção a gente já está com 2 clientes, com ticket médio bacana, e ele estava se questionando, como é que a gente vai chegar nesse número que a gente quer? Caramba, e a gente fez construção de até dezembro, até o final de 2024, em 5 anos e em 10 anos. E a visão, bufo. Eles, caramba! Então, estou trazendo esse exemplo que a gente parou semana passada para fazer essa construção, 2 dias, fizemos um business canvas aí, para entender como que a gente vai chegar nesse negócio e depois construímos avenidas de crescimento. Então, o primeiro ponto, que é o ouro que eu falei, é visão. Depois disso, eu gosto de acróstico. Acróstico é você pegar uma palavra, ou tipo A, B, C, D, E, e fazer isso. Então, esse acróstico para mim funciona na minha cabeça. Primeiro, quando eu construo uma visão, eu tenho a atitude, A de atitude. Então, eu tenho que ser um cara que eu vou para ação. Viola de boca é fácil de tocar. Você citou aí, então tem muita gente que para no meio do caminho, constrói visões pequenas porque não tem coragem de entrar em ação. Eu estou disposto a pagar o preço. Cara, qual o preço de ter uma visão de um Fusca e de uma Ferrari? É o mesmo preço. Agora depende da atitude que eu quero ter. Então, primeiro é a atitude. Segundo, B, A e o B. Isso tudo tá na segunda, que eu falo que é de disciplina, tá? Eu tenho que ter visão e eu tenho que ter a disciplina, e eu vou falar, disciplina de ter uma base de fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Fé é você acreditar em algo em uma coisa que você espera e que está muito distante, mas vai acontecer. E eu falo que fé é você entender que existem impossibilidades, que são apenas mentais, e os impossíveis, Deus vai fazer junto com você. Então tem que ter fé, meu irmão. E como que eu vou fazer isso? Pare de se preocupar com o como, porque se for de Deus, ele vai abrir portas para você. Ponto. Então tem que ter base de fé, tem que ter fé. C é a capacitação. Eu preciso me capacitar sempre. A maioria dos empresários não tem a capacitação correta. Eu, Patrício, por exemplo, eu invisto hoje, dezenas dessas minhas empresas são startups em que eu sou investidor anjo, em que eu sou investidor pré-seed, seed, eu acelero alguns negócios.
E eu não sabia. Esse é um jogo completamente diferente da nova economia. Cara, eu fui lá, paguei 10 mil em um curso, que seria em 2 dias, paguei hotel, paguei passagem aérea, fiquei 2 dias do meu tempo estudando, de 9 da manhã até 7 da noite, para aprender sobre isso. Cara, então eu tenho que me capacitar. Aqui, já vou falar, a gente tem a Imersão X5, que a gente promove essa explosão da mentalidade para que o empresário tenha um crescimento exponencial real, primeiro transformando a mente. Cara, pergunta pra gente, bota aqui no comentário. Patrício, quero saber mais sobre a Imersão X5. Tem que investir em capacitação. Teve alguém que falou até lá na imersão, Patrício, o valor de investimento é alto. Cara, e alguém falou, é porque você não sabe o preço da burrice. O preço do não conhecimento, o preço de você não saber. Então, tem que ter investimento em capacitação. Aí vem o D. D, isso aqui para mim é top. A maioria dos empresários querem desempenho, mas poucos estão dispostos a ter disciplina. Então, antes do desempenho, vem a disciplina. Eu e você temos que ser disciplinados. E aqui está o grande erro dos empresários e empresárias. É que eles cobram uma disciplina, mas não têm processos da disciplina. E eu acredito hoje que todos somos disciplinados. Alguns são disciplinados para o fracasso e outros são disciplinados para ter excelentes resultados. Uns são disciplinados para ter resultado ruim e outros para ter resultados bons. E a pergunta é, a sua empresa está tendo que tipo de resultado? É uma disciplina que você adquiriu. E aí agora você precisa construir uma nova disciplina. Caramba, processos bem organizados, disciplinas mentais, disciplinas em estratégias. E por fim, você precisa ter o E, que é estratégia. Você precisa ter a estratégia correta. Não adianta nada. A maioria de nós não sabemos qual é o modelo de negócio, não sabemos qual é a nossa estratégia. Então, esse é o ouro. Mas tem ainda 2 outros aspectos. O terceiro, primeiro, ter a visão. Segundo, de mentalidade, construir esse acróstico da disciplina. Terceiro aspecto, cara, você tem que viver o propósito. Se você estiver fazendo algo sem propósito, em algum momento você vai se frustrar. E o que é interessante é que os propósitos mudam. E talvez Vital falou algo interessante na última Imersão X5 que eu gostei. E que ele disse assim, cara, talvez hoje a empresa que você construiu está sendo bem sucedida, mas você não é mais um empresário para ela. Ou talvez a sua empresa está precisando crescer e você não é mais um empresário para ela. A empresa não lhe suporta mais. Em alguns momentos nós não suportamos a empresa e em outros momentos é a empresa quem não nos suporta. E por fim, a gente precisa ser o melhor que nós podemos ser. E eu preciso entender que eu não devo me comparar com ninguém mais, eu devo construir, eu estou sendo o melhor que eu posso ser. Esse é o jogo. Esse é o ouro que eu queria, que eu acabei de entregar para você. É isso. Uau, que top. Eu acho que, caramba, esse podcast ficou top, viu, irmão? Mentalidade é um tema que daria pra gente falar aqui durante dias, semanas, talvez, e que nós vamos sempre revisitar, porque mentalidade é vigilância, então você está sempre vigilante, aprendendo e olhando e revisitando isso. E nós vamos sempre falar sobre mentalidade, porque não tem como falar sobre você desenvolver uma nova empresa, desenvolver uma boa empresa, sem você estar olhando para a mentalidade do empresário. Então não tem como separar a mentalidade do desenvolvimento empresarial. Então nós vamos sempre trazer isso. E só que eu acredito que esse papo ficou top, irmão. Ficou profundo. Eu gostei bom, desse. E o que eu mais amei é que não teve roteiro nem nada, só tópicos bacanas. A gente atropelou muita coisa e é isso. Já segue a gente, compartilha, dá um like aqui. Se você não gostou também, dá um dislike. Não gostei, foi uma merda. Tá tudo bem, a gente não tem como agradar a todos. Mas compartilha com um amigo seu, deixa comentário. Até o nosso próximo encontro. É isso aí. Então é isso, meu amigo empresário, minha amiga empresária. Espero que você tenha curtido. Eu te vejo no próximo encontro. Anote tudo que você pegou aqui. Coloque em prática, como sempre. Não existe mentalidade sem prática. E nos vemos em breve. Valeu!